Oi, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Kossikoff e eu estou aqui com o meu canal Língua Portuguesa Sem Crise. E o nosso assunto de hoje é a acentuação gráfica 2, porque eu, na minha última aula, joguei a acentuação gráfica 1, né? Então, bora lá. Olha só, a acentuação gráfica, todas as palavras seguem normas, seguem regras de acentuação. E a nossa língua, claro, não é diferente. As regras de acentuação gráfica, elas consideram principalmente a posição da sílaba tônica e a terminação da palavra, tá? Assim, essas regras se baseiam da seguinte forma. Bom, acentuam-se as palavras que são monossílabos tônicos. O que é monossílabo? Monossílabo é a palavra que tem uma sílaba só. Então, você vai acentuar esses monossílabos quando eles terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S, tipo pá, pé, pó, ou pás, ou pés, ou pós, né? Chá, vez, né? E aí seria, né, conjugação verbal. E também os monossílabos tônicos que recebem ditongos abertos. O que é ditongo aberto? É o ei, o el e o oi, certo? Seguidos ou não de S. Ditongo fechado seria eu, ei, oi, tá? Mas por ser ditongo aberto e monossílabo, terminado nessas três aí, ei, el e oi, recebem um acento, com S ou sem, tá? Por exemplo, réis, céu, véu, dói, sóis. Bom, acentuam-se as palavras que são hiato. Lembrando que hiato é vogal com vogal, sendo que não fica na mesma sílaba, tá? Com i ou o tônico, seguidas ou não de s, tá? Desde que não tenham o NH depois dela. Veja o exemplo aqui, ó. Saúde. Olha aqui, ó. A sílaba tônica é uma vogal, né? Seria uma semivogal, mas como é a sílaba tônica, ela foi promovida a vogal. Então ela está sozinha e recebe o acento. Raízes também recebe o acento, tá? Aí também recebe o acento. Porque essas palavras todas, saúde, raízes e aí, são hiatos. E o que é hiato? Quando você tem duas vogais não ficam juntas, elas ficam separadas, tá? No caso de ter o NH depois, aí não recebe, tipo rainha, moinho, tá? E no caso de haver ditongo antes, a palavra será acentuada desde que seja uma palavra oxítona. Lembrando que oxítona, da esquerda para a direita, é a última sílaba. Olha só o exemplo aqui, ó. Piauí. Olha aqui, ó. Aqui você tem um ditongo e a palavra ela é oxítona. Por quê? A sílaba tônica é a última. Piauí. Você não fala Piauí, né? Ou Piauí. Você fala Piauí. Então é uma oxítona. Vai receber o acento desde que, né, tenha um ditongo antes da sílaba tônica e a palavra ser oxítona. Tuiuí, que é o nome de um pássaro, né? Uma ave. Tuiuí. Ó, o iu, você tem um ditongo antes, portanto, a sílaba tônica, que é o i final, recebe o acento. Vamos prosseguir, então. Ó, e aqui, né, dando uma prévia novamente sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, também eu coloquei aqui nas regras de acentuação gráfica 2. Oxítona é a sílaba tônica, a última, terminadas em A e O, em ou ens, certo? Vai acento. Lembrando que urubu, terminado em U, não vai acento. Valeu? Então, olha só. Paraná, você, café, vovô, vovó, também, parabéns. Bom, as paroxítonas, cuja sílaba tônica é a penúltima, sempre da esquerda para a direita,
terminadas em R, X, N, L, PS, uns, IS, US, ANS e ditongos seguidos ou não de S recebem acentuação. Caráter, látex, hífen, nível, fórceps e assim vai, né? Mas se a palavra paroxítona tiver um ditongo antes de um hiato, não vai ter acento. Por exemplo, a palavra feiura, olha aqui, ó. Aqui você tem um ditongo antes, e aí você tem o hiato depois. Só que essa palavra, ela é paroxítona. Se ela fosse oxítona, ela receberia acento. Mas como ela não é, ela é uma paroxítona, não vai acento. Ok? Feiura. Tá? Desde que seja uma palavra paroxítona e tiver um ditongo antes de um hiato. Lembrando que hiato é a vogal sozinha na sílaba. Bom, e as proparoxítonas todas são acentuadas. Exército, democrático, lógico, lâmpada. Aí vai acento também. Olha aqui, ó. Para os verbos ter e vir. Quando esses verbos... Isso aqui é um erro muito comum. Muita gente comete esse erro. Inclusive, profissionais formados, tal, cometem esse erro. Não cometa esse erro você. Olha aqui. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, ele ou ela, não tem acento. Tá? Os verbos ter e vir. Tá? Somente são acentuados quando eles estão conjugados na terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Por exemplo, ele tem, eles têm. Acento circunflexo. Ó. Olha aqui. Quando estiver na terceira pessoa do singular, não tem acento. Na terceira pessoa do plural, tem. Ele vem, eles vêm. Terceira pessoa do singular não tem acento. Terceira pessoa do plural tem. Entendido? Valeu? Vamos prosseguir. Ó, já quanto a derivados, estes recebem um acento agudo quando estão conjugados na terceira pessoa do singular, ele ou ela, e o acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, quando conjugados na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Olha aqui, ó. Derivados do verbo ter. Ele mantém, eles mantêm, ambos com acento, só que um é agudo e o outro é circunflexo. Ele retém, eles retêm, agudo e circunflexo. Ele detém, eles detêm. São todos derivados do verbo ter, tá? E ele entretém, eles entretêm. Acento agudo, acento circunflexo. O mesmo vai ocorrer quando for o verbo vir, derivado do verbo vir. Por exemplo, ele provém, eles provêm. Acento agudo, acento circunflexo. Ele intervém, eles intervêm. Acento agudo e circunflexo. Ele advém, eles advêm, agudo e circunflexo também. E, por fim, aqui, ele convém, eles convêm, agudo e circunflexo. Tá? Todos esses verbos aqui, ó. Certo? São derivados do verbo vir. Ok? Bom, e o acento diferencial? O que é o acento diferencial? Com o novo acordo ortográfico, o acento diferencial caiu na maioria das palavras. Tá? Ele serviu para diferenciar palavras escritas iguais, mas com significações diferentes. Mas, quanto aos verbos poder e por, ele continua valendo. Olha aqui. Quando eu uso a terceira pessoa do singular, tá? Pode, ele não tem acento. Quando eu uso na terceira pessoa do singular
do pretérito perfeito do modo indicativo, ele vai o acento. Olha aqui. Pode, ele pode ir. Terceira pessoa do singular, do presente do modo indicativo. Se você usar o pode na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do modo indicativo, ó, presente e pretérito, veja a diferenciação. Presente é o agora, pretérito é passado, tá? Aí você não fala pode, você fala pôde. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Tá? Se for presente do indicativo, tá? Eu posso, tu podes, ele pode. Olha, de pode para pôde. Existe essa diferença, tá? O verbo por também tem diferença. Quando é verbo, você coloca o acento circunflexo, chapeuzinho, que é o infinitivo do verbo por. E quando você usa uma preposição, por tudo quanto eu falei, tá? Você não põe o acento, tá? Essa é a diferença. Quando é verbo, o verbo por. Quando é verbo, recebe o acento, ó. E quando é uma preposição, não. Lembrando que preposição é palavra que liga a palavra. Certo? Eu fiz tudo por você, não tem acento. Tá? Ou eu vou pôr esta caneta aqui na mesa. Aí vai o acento. Valeu? Bom, gente, espero que tenham entendido, certo? Que esteja tudo certo. E qualquer dúvida, me procure. Deixe aqui, né, o seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver, eu respondo para você. E deixe o seu joinha para mim, se você gostou dessa aula. Se ela foi esclarecedora para você, e eu espero que sim. Ok? Meu nome é Leandro Kosikov e o meu canal é Língua Portuguesa Sem Crise. Tá? Até a nossa próxima aula.